Oi, gente. O filme Não Olhe Pra Cima do Netflix me parece um filme absolutamente importante, fundamental para esse momento que nós estamos vivendo. Pela crítica que ele faz voraz ao negacionismo científico, ao corporativismo empresarial, ao transformismo e ao consumismo. Então eu vou analisar como o filme faz essas críticas nesse vídeo, sem spoilers de história, apenas a premissa do filme eu vou trazer, mas claro que ao falar das temáticas, um pouco dos temas centrais do filme vão ser apresentados. A premissa do filme é a seguinte: um professor universitário, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e uma aluna de doutorado, a Jennifer Lawrence, interpretada pela Jennifer Lawrence, descobrem, ela na verdade descobre um cometa que, quando eles fazem o cálculo da trajetória, ele está em rota de colisão com o planeta Terra. E é um evento apocalíptico, porque é um cometa de quase 9 quilômetros. Né? É um cometa maior do que o que deu cabo dos dinossauros há 64 milhões de anos atrás, 64, 63 milhões de anos atrás. Então, obviamente que eles vão para a imprensa, eles vão para o governo, eles fazem de tudo. Inicialmente, eles tentam avisar o governo, tentam avisar as autoridades, né? E depois tem toda uma outra movimentação deles. E aí o filme se lança numa crítica absolutamente voraz, verdadeiramente poderosa ao negacionismo científico, a ideia de que algumas pessoas querem negar a realidade da ciência, né? Querem negar os fatos, querem. Aqui no Brasil nós temos muita experiência nisso, né, com um presidente que chamou a pandemia de gripezinha e que fez aglomerações sem máscara no auge da pandemia. Então, talvez poucas pessoas, poucos cidadãos do mundo, a não ser os brasileiros sabem disso melhor, talvez, do que a maioria das pessoas, né? Lamentavelmente. E mais de 600 mil vidas pagaram preço por causa desse negacionismo e de ignorar as vacinas e tal, aqui no Brasil. Mas o filme ele faz toda essa crítica, e quando eu estava vendo os créditos do filme, eu vi o nome de uma pessoa que provavelmente outras análises de outras pessoas que vocês verem aqui no YouTube provavelmente não sabem quem ele é, que é o David Sirota. Mas aí vem a coincidência. Eu, por ser uma pessoa que analiso política dos Estados Unidos, eu sei muito bem quem é David Sirota, que é um dos produtores desse filme. E isso explica muita coisa do tipo de crítica que o filme faz ao consumismo, a defesa que o filme faz do conhecimento científico, e explica muito também a perspectiva absolutamente crítica que o filme faz da influência de grandes corporações empresariais sobre decisões do Estado que levam à desconsideração de vidas humanas. Porque o David Sirota, entre outras coisas, era um dos aliados mais fortes do Bernie Sanders e da campanha presidencial do Bernie Sanders, e ele também é um dos fundadores da organização Nossa Revolução, Our Revolution, que é justamente uma organização voltada não só para a defesa do conhecimento científico, mas é uma organização voltada para tentar retirar da democracia a influência das grandes corporações empresariais. Tem um determinado momento do filme que muita gente talvez não vai prestar muita atenção, mas que há uma pergunta da cientista de por que o bilionário, um determinado bilionário de empresa de celular, está numa reunião de Estado. E aí o filho da presidente, que mostra o nepotismo e os filhos da elite participando do poder, algo que também nós brasileiros conhecemos muito bem, né? Essa coisa da influência e da presença familiar, né? Ele diz assim, não, esse cara é um doador nível Platinum, é um doador da campanha muito importante, e por isso ele pode estar aqui numa reunião de Estado. Ora, isso mostra o poder, o gigantesco poder que bilionários e que grandes corporações empresariais têm, e são eles que de fato mandam.
Aliás, o filme vai mostrar em diferentes momentos, e eu não vou citar porque não vou querer trazer spoiler de história aqui no vídeo da análise, mas adianto para vocês que em diferentes momentos eles vão mostrar justamente esse poder, essa capacidade de influência das grandes corporações empresariais, dos bilionários, a chamada classe de doadores de campanha, e eles são os reis do nosso mundo. Eles mandam. E não me surpreende nem um pouco que essa crítica voraz seja feita num filme produzido, em parte, pelo David Sirota, porque o David Sirota colocou como uma das questões centrais da campanha do Bernie Sanders e de uma campanha que abraça o conhecimento científico, que abraça a defesa por direitos sociais, que não basta ter um projeto a favor da classe trabalhadora, não basta ter um projeto a favor dos cientistas e dos professores e dos educadores. Não. Isso é fundamental. Mas o projeto tem que ter como elemento central o combate à mais profunda corrupção que existe da democracia, que é o controle do sistema político pelos bilionários. São eles que de fato mandam. E é por isso que Bernie Sanders insistia tanto em banir as doações de bilionários, é por isso que ele não aceitou doações de bilionários, é por isso que ele era contra a doação de empresas para a campanha dele, que empresas não poderiam doar. E nós temos aqui no Brasil, embora empresas sejam proibidas de doar, nós temos através do CPF, através da doação de executivos, a mesma corrupção. Ou seja, políticos recebem doações multimilionárias de empresários e de forma indireta através das grandes empresas e grandes corporações empresariais, e aí essas corporações empresariais controlam a política, mandam, são eles que de fato mandam, e isso destrói vidas. Um exemplo poderoso é fornecido pelos próprios Estados Unidos, não no filme, mas eu vou trazer para vocês pensarem, e o filme acaba refletindo sobre isso, né? Não com esse exemplo específico. A indústria farmacêutica nos Estados Unidos impediu que os Estados Unidos negociasse preços. O governo americano não negocia preços por causa da influência do lobby da indústria farmacêutica. Isso faz com que os Estados Unidos tenham o preço de insulina dos mais caros do mundo. E aí diabéticos, por exemplo, tipo A, tipo 1, né, que são diabéticos que não teriam nem como deixar de ser, porque normalmente é uma questão genética, né, tem que tomar insulina para sobreviver. Mas o que é que acontece? Muitos deles nos Estados Unidos não têm dinheiro para comprar. E muitos morrem por causa disso. Mas as indústrias farmacêuticas interessam mais ganhar dinheiro do que a vida dessas pessoas. E eles fazem lobby para impedir a negociação, para ganhar mais dinheiro, para lucrar mais, para poderem os seus executivos terem iates maiores, poderem comprar bolsas de grife, né, para as mulheres, e as mulheres que são executivas comprarem bolsas de grife, os homens comprarem carros esporte. Estou usando estereótipos, pode ser homens comprando bolsa e mulheres comprando carro esporte, não importa. As pessoas comprando o maior consumismo que você possa imaginar, em detrimento das vidas humanas, pessoas morrendo. E esse talvez seja o tema central e a crítica mais aguda que o filme faz à nossa sociedade. É uma sociedade disposta a negar a ciência por conforto psicológico, negar a ciência para lucrar, para ter mais, para consumir mais, e se iludir e mentir para si mesma dizendo que vai ser para combater a pobreza e tal, quando na verdade para combater a pobreza e para combater as injustiças seria fundamental, em primeiro lugar, impedir que os interesses daqueles que querem lucrar e apenas lucrar, mesmo que botem o planeta para literalmente pegar fogo, os interesses desses precisam ser derrotados. É luta de classes. É
confronto de interesse de classe. Os bilionários, não todos, obviamente, mas a maioria deles, sem dúvida, e as grandes corporações empresariais têm interesses contraditórios. Essa é a mensagem central do filme. Com os interesses do bem-estar da humanidade e da civilização humana. E se a civilização humana for sobreviver, ela precisa enfrentar isso. E dentro dessa temática, o filme mostra o transformismo do personagem do Leonardo DiCaprio, um cientista que é seduzido pela fama, pelo dinheiro e que vai sendo corrompido por isso. E vai sendo seduzido para se vender, para vender a alma em nome do poder. Mas é talvez no personagem do Leonardo DiCaprio que o filme também tenha essa poderosa crítica àqueles que se corrompem, mas também mostra a possibilidade do indivíduo não ter perdido totalmente sua humanidade, não ter perdido totalmente sua capacidade de ter senso crítico. E é isso talvez que o filme mais demanda de nós. E mais pede a nós que nós possamos reter. É um alerta do tipo, olha, ou você ganha senso crítico, ou você reconhece que existem forças na sociedade e que existem interesses de classe na sociedade contraditórios, ou você reconhece que é necessário olhar para a realidade, olhar para cima e ver a realidade como ela é, em vez de como você gostaria que fosse, ou a humanidade não tem como progredir e pode um dia deixar de existir. E é por isso que eu achei esse filme absolutamente brilhante e necessário para o momento atual. Com a crítica poderosa ao consumismo, ao elogio à grife, ao elogio a isso, deixando de mão o que de fato dá sentido à vida. Né? E o que pode dar um sentido à vida produtivo e de busca do bem-estar coletivo. E para isso é necessário, fundamentalmente, ciência, mas para isso é necessário humanidade, é necessário consideração com o outro. E tem personagens que de diferentes formas tentam lutar contra a maré do negacionismo e do corporativismo empresarial, influenciando os governos. Né? Eu gostei muito do filme, torço para que vocês assistam. É uma crítica absolutamente ácida, mas muito atual e muito importante para o momento em que nós vivemos e que o planeta Terra vive hoje. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, baseado em um livro meu que também faz críticas desse tipo, dessa natureza, e faz a defesa de uma outra democracia que supere a interferência dos doadores de campanha, e talvez por isso eu tenha gostado tanto do filme. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.